Bom dia, bom dia. Muito bom dia, sejam bem-vindos nessa casa que é o nosso GE. Estamos em mais um encontro da Infância e Juventude, que é um encontro a cada 15 dias. Isso aí, vamos entrando, gente. Aperta o aviãozinho aí, ó, indica para todo mundo, compartilha, chama os parentes, amigos, familiares, divulguem aí o nosso trabalho. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão, não. Isso aí, sejam muito bem-vindos. De novo, apertem o aviãozinho, indiquem para o pessoal, né, para todos os jovens, jovens não só de corpo, mas jovem de alma, né? Essa live aqui é para todo mundo, mas especialmente para os nossos queridos jovens, que serão os grandes transformadores das mudanças aí do nosso mundo, viu? Mas todo mundo está convidado a participar dessa live. E a live de hoje tem tudo a ver com essa música. É uma música que traz, né? Eu acho que não foi por acaso que veio essa música. Então essa música traz tudo a ver com hoje, que é uma mulher que viveu, né, na época de Jesus. E ela passou por muitos desafios, muito sofrimento, né? E teve muitas provações, né? E ainda não vou falar o nome dela, né? Dessa história, dessa mulher, dessa guerreira. Essa mulher passou por grandes provações, né? E até na música, até revendo aqui, né? Ela se ergueu no castelo, que até a música que a gente vai falar que não é da Isa, viu? Mas é sim da Joana de Cusa, né? Uma mulher que se reergueu até na música, no castelo, a ferro e martelo, e ela tentaram destruir ela, depois ela se reconstruiu, se levantou, e de punhos fortes, cerrados, né, olhou para o céu e disse, né, Deus está comigo, Jesus está comigo. E então isso fez ela ter uma fé inabalável, com Cristo, né? E ela foi na época de Jesus, que é a história que a gente vai contar aqui, né? E essa live também, né? Então a gente vai falar não da Isa da música, mas a Joana de Cusa. E quem irá contar pra gente não é eu, viu? Não é eu. Eu sou um mero mediador que vou ficar aqui com vocês, né? E é a nossa querida Rosana, né, que ela tem um canal que é Ampliando a Consciência, que vai contar essa história, né? E aqui até eu vou jogar uma observação para todo mundo. Vocês acham que a Joana de Cusa, né, pela música, né, pelo que ainda vai contar, vocês acham que ela é raiz ou Nutella? Fica a reflexão. Eu acho, né, eu tenho certeza que ela foi raiz, né, uma mulher guerreira,
e que passou por muita coisa. E aqui então eu vou até me apresentar, que eu não me apresentei ainda, né? Eu me chamo Mário, quem não me conhece ainda, sou trabalhador da casa do Grupo GER da Infância e faço parte, né, da coordenação da Infância e Juventude. Estamos aí, né, nesse caminho aí de contribuir, né, com os jovens, com todo mundo, né? E aí vou chamar a nossa querida Rosana, que é trabalhadora da casa, né, há muito tempo, uma pessoa muito querida por todos, palestrante, e tem N adjetivos, né, autora de 2 livros, e ela tá com o perfil dela aqui, que é Ampliando a Consciência, né? Então vou até chamar ela aqui pra gente, nessa live. E apertem no coraçãozinho, enviem, curtem, né? Seja bem-vindo, Noélia, Luz, né? A Cida, Orley, Cláudia, Guilherme. Olá! Olá, bom dia, Rosana. Bom dia, Mário! Bom dia, gratidão, pessoal! gratidão. Deixa eu até tirar aqui meu efeito. Você tá chique, hein, Mário? Tô chique, você viu? Nossa, tá podre de chique, Mário. Menino. Então, Mário, eu agradeço muito o convite da Infância e Juventude. É um prazer estar com você aqui, com esse pessoal maravilhoso. Que maravilha estar aqui nessa manhã com esses jovens, né? Jovens de corpo, jovens de alma, não é isso, Mário? Isso aí. E eu acho que assim, a Rosana vai contar uma história magnífica pra gente, viu? Jovens de corpo, jovens de alma, né? Para todo o público, né? E chame aí mais gente, né? Compartilha. E a Rosana vai nos emocionar com essa história, vai contar muita coisa, né? De boa pra gente aí nessa live. E aqui só um momentinho, Rosana. Deixa eu só, porque antes que eu esqueço de falar, as pessoas aqui, ó, já estão comentando tudo. Deixa eu até ver as pessoas aqui, a Ju, né, a Elke, a Maria, sejam bem-vindos, viu? A Lauana, amiga minha, Guilherme aí, parceirão, Natália, Rafael, Cláudia, Nara, Gláucia, viu? Então sejam muito bem-vindos, né? E, Rosana, fique à vontade, viu? E que vamos fazer a nossa prece, antes que eu esqueça. E eu vou começar com a prece. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos intua da melhor maneira, que abençoe a Rosana, abençoe todos os jovens dessa live, os jovens de corpo, os jovens de alma, que essa história possa, né, transbordar para todas as pessoas, possa ser divulgada e possa ser contribuída, né, para o desenvolvimento, para servir de exemplo, inspiração para as pessoas, né, pelos espíritos, pelas almas, né, de cada um que aqui está presente. E que tenhamos um maravilhoso, né, já estamos tendo um maravilhoso dia, e que ocorra tudo bem, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos no século XXI. Deixa eu só desativar. Só desativar os comentários, Rosana, para não atrapalhar a gente. Ok. Então, obrigada aos amigos pelos comentários, né? Mas agora, jovens que estão aqui nos ouvindo, lembrando que nós estamos em pleno século XXI, estamos vivendo um momento especial de pandemia, momento que mexe conosco, momento que pede testemunhos de fé. Mas nós vamos voltar no tempo, nós vamos voltar lá no século I. Pensa, século I, no tempo em que Jesus estava pregando. Então, voltando no século I, observando aquelas pessoas que seguiam a Jesus, dentre aquela multidão que o seguia em suas pregações naquela cidade de Cafarnaum, que era uma cidade
rica de comerciantes e pescadores, as pessoas, aquela multidão que o seguia, dentre aquele povo, tinha uma mulher. Essa mulher, ela se destacava pela sua nobreza de caráter e de atitudes. Era uma pessoa muito dedicada a Jesus, amava Jesus e gostava de segui-lo nas suas pregações. Essa mulher se chamava Joana. E Joana, apesar de ser uma mulher rica, porque era casada com vamos dizer, ele era um alto funcionário do rei Herodes. E sendo alto funcionário do rei Herodes, ele era um homem rico. Mas Joana tinha um coração simples e ficava triste porque o homem com que ela se casara não tinha a mesma fé que ela. Não acreditava em Jesus e não queria seguir Jesus e o Evangelho. Então Cusa, que era o seu marido, ele se dividia quanto à religião. Ora, ele adorava os deuses, né, os vários deuses dos romanos, porque os romanos eram politeístas, ou seja, não acreditavam em um único Deus, acreditavam em vários deuses. Ora, ele também ficava com os judeus, nas suas maneiras, né, de dedicar a Deus e na sua fé. Então, ele ficava ora com um, ora com o outro. Por quê? Porque ele não tinha ainda uma fé verdadeira nesse Deus único. E por amor, ele não seguia veementemente, né? Ele não seguia com essa fé procurando Deus. Ele manifestava a sua religião procurando favores financeiros, porque ele queria ter muito dinheiro. Então, Joana, na sua tristeza, um dia ela descobre que Jesus estava na casa de Simão Pedro. Aí Joana correu e se dirigiu para lá, foi ter com o mestre. Foi ver o mestre falar e para ela era uma grande alegria. E ouvindo Jesus falar, num momento ela pede a palavra. Aí ela diz: mestre, eu estou aqui tão ansiosa e gostaria de fazer um relato. Olha, eu sou uma mulher feliz, mas assim, eu não sou totalmente feliz. Sabe por quê? Meu marido não aceita que existe só um Deus, Jesus. Não acredita no teu evangelho. E além disso, quando eu falo das suas curas, que já vi você curar cegos, leprosos, aí que ele não acredita de jeito nenhum. Então, eu gostaria de saber, né, eu queria saber o que eu posso fazer para que meu marido se converta, para que ele acredite no seu evangelho, para que ele possa segui-lo, mestre. Eu fico muito angustiada com isso. Aí Jesus parou, olhou para ela e disse assim: Joana, Deus é um só e Pai de todos nós. Os templos dos homens, as igrejas, as manifestações de religião, tudo transcorre nos templos de pedra. Mas Deus, meu Pai, me enviou para falar do seu reino de amor no coração dos homens. E você sabe, Joana, que para se ligar a Deus, nosso Pai, no coração, é preciso duas coisas. São precisas duas coisas: amor e fé. Aí, Mário, o que Jesus propôs para Joana? Porque ele falou de amor e fé. Para se ligar ao templo do coração, precisa disso. Aí ele disse: Joana, vou lhe fazer uma proposta. Agora é hora de você testemunhar o seu amor e a sua fé no meu evangelho. Então, Joana, você vai começar o seu testemunho no seu lar. Você vai aceitar o seu marido do jeito que ele é. Por acaso você acha que a união de vocês dois se deu por acaso? Não foi, tem uma razão de ser. E nós, né, Mário, sabemos que essas uniões não são por acaso, são? Não são por acaso, não são, viu, Rosana? Não são mesmo, não. São para nos trazer aprendizados, né, oportunidades de conhecimento, de nos conhecermos melhor e conhecermos o outro, né? Então, isso é uma lei de Deus. E essa lei se chama reencarnação. Então, Jesus sabia. Ele não ia falar para a Joana sobre reencarnação. Falou de modo doce, né? De jeito doce, e disse: olha, Joana, você está ligada ao seu marido e tem uma razão. Olha, se ele não te compreende, essa alma tão sensível para o evangelho, um dia ele compreenderá.
Você vai testemunhar o seu amor a Deus, amando o seu marido e aceitando-o do jeito que ele é. Então, quando Jesus disse isso, Joana encheu os olhos de alegria e de luz pelas palavras do mestre. Mas Joana também era uma mulher muito persistente. Aí naquela hora, né, agoniada, ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, você não conhece muito bem meu marido. Meu marido é um homem turrão, cabeça dura. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tive uma ideia. Aí Jesus disse: qual foi essa ideia, ô Joana? E se eu impor sobre ele os princípios do evangelho? Porque se eu impor e dizer para ele: olha, eu vou ficar com você se você aceitar o evangelho de Jesus, se você aceitar que existe um único Deus, aí, Jesus, eu posso ajudá-lo a converter-se e encontrar o reino de Deus. Aí Jesus sorriu daquela atitude de Joana, né? Porque Jesus, na sua sabedoria, ele podia dizer o que para Joana? O pai impõe alguma coisa para nós? Você acha que o pai impõe, Mário? O pai não impõe. Né? Ele aceita a gente como é. Né? Ele aceita a gente do jeitinho nosso. E o que Jesus podia dizer para Joana? Então, meus jovens queridos, Jesus olhou para Joana e disse assim: olha, Joana, o pai não impõe, ele espera, ele nos esclarece com a vida, com os fatos e espera a nossa transformação. Então, você vai esperar na calma e na paciência, porque o pai também, ele não cria contendas, ele age em silêncio por toda a criação. E agindo em silêncio, nós vemos a vida desabrochar. Você vai voltar para o seu lar e vai agora testemunhar o Evangelho de Jesus, vivendo o Evangelho e principalmente praticando o silêncio e aceitando. E se Deus te confiou essa prova, é porque Ele acha que você é digno dela. Você é digna dela. Então vai e tem um detalhe. Fale, Joana, esclareça tudo que for colocado para você, mas esclareça principalmente com doçura. E aí, Mário, eu fico pensando, olha esse ensinamento de Jesus, esclareça com doçura. Às vezes a gente é doce com as pessoas de fora, né? Isso, mas às vezes, com os de casa, como que a gente é? A ferro e fogo, a ferro e fogo, no sentido, né, figurado, mas eu acho que o maior aprendizado, Rosana, é dentro de casa, né, com nossos avós, principalmente filhos, esposa principalmente, né? E saber lidar com isso é a grande questão. Então, aí ele logo em seguida disse assim para ela: vai, Joana, segue, testemunha a sua fé, porque para exemplificar o evangelho, todo trabalhador deve ser um colaborador da vida. Aí Joana encheu-se de luz, né, com aquelas palavras meigas do mestre. Imagina ouvindo de perto Jesus falar, aquele magnetismo de bondade. Aí Joana parece que gravou as palavras do mestre na sua alma. E ela foi e tomou uma decisão. A partir daquele dia, ela não iria mais enxergar o lado negativo do seu esposo. Ela só ia fixar nas coisas boas. O que a gente normalmente faz é o contrário. A gente fixa nas coisas negativas, só observa as negativas, cobra das pessoas que a gente ama sempre aquilo que nós achávamos que deveria ser, né? Queria que ela fosse do jeito que a gente acha que deveria ser. Então, Joana, eu vou usar uma palavra aqui, né? Serve de aprendizado. Internalizou. Ou seja, porque às vezes a gente aprende com a cabeça, mas não sente com o coração. Então, o evangelho é algo que a gente não precisa só aprender, né, com as letras, os ensinamentos dos evangelistas, mas nós precisamos viver, sentir. Então a palavra de Jesus tocou tanto Joana que ela voltou-se para casa. E ali ela se dedicou ao marido. E olha que ela teve um filho, um filhinho. Imagina o trabalho dela dentro do lar, né? Cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando daquele filho, doando amor e compreensão para o marido. Muitas vezes ela, certamente, ela nem poderia estar direto com Jesus, porque ela tinha um compromisso com a família. Então não dava para ela segui-lo sempre, mas ela seguia com o coração, seguia com o evangelho. Mas
depois de alguns anos, o que aconteceu com Cusa, seu marido? Cusa acabou ficando doente, encheu-se de dívida, com certeza deve ter ficado nervoso, igual todo mundo fica quando chegam os boletos em casa para pagar, né? Sim. Naquela época, com certeza, não tinha boleto. Mas Cusa estava cheio de dívidas. Com o coração e a vaidade de homem ferido, né? Porque o homem pagava as contas, né? Ela se viu naquele estado de doença do marido e logo Cusa veio a falecer. E o que aconteceu com Joana? Joana ficou viúva. Imagina naquela época uma mulher viúva. Não tinha muito trabalho para as mulheres, nem se aceitava. Pensa naquela época. Hoje a gente sabe que o homem, né, nessa caminhada da evolução, de aprendizado com Jesus, né, o homem tem dificuldades mesmo, né? Há essa dificuldade, essa diferença de sexo ainda, né? O espírito não tem sexo, a gente sempre fala isso, mas existe essa dificuldade entre homens e mulheres e naquela época a diferença era muito grande. Então, Cusa precisava colocar comida em casa. Joana. Cusa faleceu, Cusa morreu e Joana ficou viúva. E Joana foi então procurar trabalho. As mulheres da alta sociedade na época se escandalizaram. Nossa, Joana, uma mulher da alta sociedade querendo trabalhar? Como que ela vai trabalhar? Imagina naquela época, né? Mas Joana não fugiu. Ela disse, olha, eu vou trabalhar sim. Porque sei que Jesus calejou as suas mãos no serrote, na carpintaria, aonde ele trabalhava. Jesus deixou o exemplo do trabalho. Então, eu também posso trabalhar. E foi assim que Joana se dedicou, a olhar os filhos das outras mães, a fazer trabalhos domésticos para colocar o pão na boca do seu filho. E assim ela criou o seu filho, sozinha, viúva. E aí, caminhando mais um pouco, né, nós vamos chegar no ano 68. 68 da era cristã, né? Se nós estamos em 2020, nós vamos lá no ano 68. E o que mais acontecia naquela época? Naquela época, os cristãos, aqueles que queriam seguir Jesus, eram perseguidos. Eram mortos de forma violenta. Eu acho que todos já devem ter ouvido essas histórias, né, Mário? Das mortes, né, dos cristãos. Isso, que eram, né, muito feias, né, no sentido, né? Feias. Como que eles morriam? Eles eram levados para aqueles, falava circo ou arenas, né? Vamos imaginar grandes estádios, né? Igual tem estádio de futebol, teria aqueles grandes os coliseus, né? Lembra o Coliseu? Da vida. Isso. Então eles eram colocados ali no centro, alguns eram mortos pelos animais, eram degolados, eram açoitados. Então era assim que todos os homens, né, que queriam seguir Jesus teriam que testemunhar o seu amor. Então, naquela época, diante das perseguições dos cristãos, nós vamos ver um dia uma mulher já idosa, de cabelos brancos, no centro da arena. Quem era aquela mulher de cabelos brancos? Era Joana. Joana estava amarrada a um poste de madeira, cercada de lenha sob os seus pés, e do lado seu filho, que tão querido. Diante daquele estado, né, de sofrimento, Joana permanecia calada, silenciosa. Olhava para aquela multidão que gritava, né, pedindo que ela fosse açoitada, que ela apanhasse. E aí Joana, sempre em silêncio, olha para o filho e já o filho começa a ficar desesperado. Naquela hora, um soldado romano começa a açoitar, a bater em Joana e a bater no seu filho. E aí esse soldado grita uma palavra, ele grita assim, abjura, abjura. Eu sei que aqui ninguém deve nunca ter ouvido essa palavra, abjura, porque realmente, fala sério, é uma palavra desconhecida, né, para nossa época. Ninguém sabe o que é abjura. Sabe o que é abjura, Mário? Significa negar.
Então o soldado naquela hora dizia assim para Joana, Joana, negue o seu Cristo, porque se ela negasse ela poderia até ser salva, eu acredito. Então Joana permanecia calada e o filho que estava do lado, seminu, apanhando também, começa a desesperar. Aí ele diz assim, mãe, abjura, nega o Cristo, mãe, nós perdemos. Ele usou esse termo, que hoje em dia, quando a gente é assaltado, né? Às vezes um irmão nosso que está no erro, na marginalidade, chega e fala assim, perdeu, não é assim? Então, naquela época, o filho olhou para a mãe, olhou para a Joana e disse assim, mãe, perdemos, nega Jesus, olha, salva teu filho. Pensa naquela hora uma mãe com o filho do lado. E Joana, naquela hora, ela rememora, né? Ela relembra a figura de Maria que viu seu filho crucificado e permaneceu quieta na fé. Ela lembrou de Jesus na cruz, que morreu só pregando o amor e a bondade. Eu imagino, Mário, o dilema dela, imagino o dilema de uma mãe. Muito, muito, né? Fica, né? A cabeça deve ficar um choque, sofrimento, um sentimento. Qualquer mulher ficaria, mas Joana era diferente, Mário. Joana tinha uma fé inabalável. Ela olha, recorda do Cristo e fala assim, se aquiete, cala-te, meu filho. Cala-te, porque nós estamos aqui em nome do Cristo. O Cristo que foi crucificado sem nenhum motivo, que era puro, não renegou o sacrifício. E nós também não vamos renegar. Então, naquela hora, o soldado, açoitando, ele para e com as lenhas embebidas numa resina inflamável, ele coloca fogo na lenha e aquele fogo, as labaredas, começa a queimar o corpo de Joana e de seu filho. E aquela mulher, já envelhecida pelos cabelos já brancos, pelas rugas no seu rosto, e que tinha tantas vezes ouvido a voz do Cristo, foi como se ela novamente ouvisse a voz do Cristo. Joana, seja fiel, ser fiel ao meu evangelho. E aí, Joana se manteve firme, olhando para aquela multidão que não entendia que o sacrifício daquela mulher. E aí, ela e o filho, então, morrem. E na hora que ela estava para morrer, ela ainda sente a mão de Jesus como se ela estivesse tocando no ombro dela. E tocando no ombro dela, ela ouve no interior da sua mente a voz de Jesus. Joana, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Então, esta foi a história de Joana de Cusa, que não só morreu, como também entregou também o seu filho, né? Em nome do Evangelho de Jesus. Então, eu acho a história de Joana, Mário, uma história linda de amor por Jesus. Uma história linda que veio mostrar um verdadeiro testemunho. Agora, para quem está nos ouvindo, eu pergunto, hoje, como nós deveremos, então, testemunhar o nosso amor a Jesus, ao Evangelho, a nossa fidelidade? Ser fiel é seguir sempre com fidelidade. Joana precisou morrer, queimada. Nós hoje, será que nós precisamos morrer na fogueira queimada? O que você acha, Mário? Precisa disso? Não precisamos, né? E até eu ativei os comentários, Rosana, aqui, peço sua licença, e também fazer uma... de quem foi essa história? Eu não falei no início, mas deixei para o final, acho que foi proposital. Então, sim, essa história é do livro Boa Nova, esse grande livro que a Rosana já, nos cursos que eu já tive com ela adora, né, Rosana? Boa Nova, adoro. Psicografado pelo nosso famoso Chico Xavier, e psicografado pelo Humberto de Campos, viu? Pelo Espírito Humberto de Campos. Então, assim, esse livro, eu não li ele todo, mas, né, li essa passagem, né, então ela é muito inspiradora. E até uma outra coisa também, Rosana, até para a gente contar para o nosso universo, né, de jovens, da juventude, que às vezes a gente colocando como exemplos, né, em casa, você falando, as maiores dificuldades estão entre o pai, né, às vezes a gente, quando é adolescente, a gente não concorda com alguma coisa, às vezes a fé dele mesmo, do jovem, é um pouco diferente com a dos pais, ou a dos pais é diferente com
a do jovem. Então, acho que fica aquele, ainda mais o jovem, né? Acho que, pelo menos eu, estou dando exemplo como o meu, eu acho que a partir dos 13, 14 anos, é aquela dúvida. De onde que eu vim? Aquela dúvida. Onde que eu vou? E para onde que eu irei? Né? Meus pais, o que vai acontecer? Eu acho que essas reflexões são do jovem, né? Até eu estou entrando na linguagem do jovem um pouco, que essas é normal, viu, os jovens? Então, crianças também, jovens, eu acho adultos também, a gente tem momentos também de incertezas, mas eu acho que não deixar, igual na música, igual a Rosana falou, não deixar cair. A gente cai, regue, cai, levanta, cai, levanta. E acreditar mesmo naquele sentimento de Jesus, de Deus, que Deus está, né, dentro de cada um. Né? É verdade. Então essas dúvidas, elas pairam, estão na cabeça de todos nós. Num período em que os jovens estão construindo a sua personalidade, vivendo em família, escolhendo um caminho a seguir, vem dúvidas variadas. Mas nós precisamos pegar um exemplo de Joana. Joana, para mim, deu 3 exemplos. Exemplo de obediência, exemplo de disciplina e de atitude, de firmeza. Isso. Então, para a gente trazer no nosso dia a dia, se Jesus falou para a Joana que o testemunho do evangelho começa no lar, como que um jovem pode compreender isso em termos de obediência? Olha, para todos os jovens que estiverem nos ouvindo, eu gostaria que nós refletíssemos que nós estamos formando a nossa personalidade nessa época. Que os pais realmente, às vezes, falam muito na cabeça do jovem. Às vezes fala assim, fulano, você esqueceu a toalha em cima da cama. Ciclano, eu já falei para você para não deixar o tênis no meio da sala. Eu já disse para você que tem hora para entrar na internet, tem hora para sair. Eu quero saber onde que você está acessando, que site é esse, com quem que você está conversando. E isso pode, às vezes, perturbar o jovem. Perturba, cansa, realmente é chato. Então, esses hábitos, os pais estão agora testemunhando também o evangelho, educando os filhos, ensinando um caminho na formação de bons hábitos. E às vezes a gente pensa assim, mas eu quero seguir meu caminho, eu quero seguir meu destino. O nosso destino não é determinado por Deus, vamos dizer assim. Nós é que construímos os nossos destinos. E se o jovem quer um destino de felicidade, de prosperidade profissional, tudo é construído na base tendo como base bons hábitos, na formação do seu caráter. E confiança também, que eu acho que acima de tudo, né, Rosana? Eu acho que confiança do pai e do jovem, né? Eu acho que a confiança é tudo, né? Eu acho que quando o jovem tem confiança, e o pai também, né? Às vezes o pai desconfia. Na minha época também, exemplo, Rosana, minha mãe desconfiava de mim, pensava que eu estava fazendo coisa errada, e isso é normal, né? Os pais têm medo, acho que é o medo intrínseco, né? E até, Rosana, vou só para antes aqui, só ver o que o pessoal está comentando, da live. Deixa eu até ver se eu não... Para começar, para dar um alô para eles. Helena, é muitos aqui, viu? Que eu tô até muita gente. Aqui, uma frase da Ju. Creia em mim, será salvos. É bem isso o recado. E aqui uma outra da Irene, agradecendo a Rosana. Muitos agradecimentos. Gratidão para a Rosana. Agradeço a todos. Tem a Aparecida. Eu quero que eles não saiam daí, porque ainda tem uma historinha muito interessante. Essa interessa muito, porque ela é uma história atual, de vida atual, tá? Então, assim, eu sei que o jovem, né, como a gente está falando, ele está no lar, é preocupação dos pais na formação do seu caráter. E às vezes pai fala, mãe fala. Eu lembro quando meu pai falava assim, Rosana, você esqueceu o tubo, você esqueceu a pasta de dente aberta, fecha a pasta de dente. E eu esquecia a pasta de dente aberta. E o que aconteceu comigo? Eu virei uma dentista. Imagina uma dentista que não fecha a pasta de dente. Imagina uma dentista, né, que não escovasse os dentes direito, como que eu poderia passar isso com sentimento para os meus clientes? Então, são coisas pequenas que vão construindo a nossa personalidade. Então, se Joana foi obediente, né, ouviu mais, pensou, porque o jovem, ele também tem sabedoria. A gente sabe na doutrina espírita, não é isso? Ninguém nasce totalmente inocente. Os pais também aprendem com os filhos.
A gente não está querendo aqui dizer que o filho tem que fazer só o que o pai manda. Obedecer não significa isso, se anular. Precisa haver conversa, troca de ideias. Mas normalmente, quando os pais falam, né, e enche a cabeça do jovem, é por amor. Então, para a gente ir finalizando a nossa conversa, tem uma outra história muito legal. Diz que João era um jovem e que ele ficava irritado, estava cansado da convivência dentro do lar. Por quê? Porque o pai dele vivia na cabeça dele: João, quando você sair, não deixe a luz da sala acesa. João, desliga a televisão, João, você esqueceu a televisão acesa. E João já estava cansado de ouvir aquilo. Quando ele falava: pai, cadê minha caneta? Ele fala: você não guarda no mesmo lugar, não sabe onde guarda a sua caneta. E isso acontece com o jovem mesmo, Ixi, acontece com a gente mesmo. Acontecia demais. Então, João era aquele jovem que já estava cansado, queria viver sozinho, sabe, Mário? Aí, o que João resolveu fazer? Procurar um emprego. Falou: se amanhã eu arrumar um emprego, eu vou sair de casa que eu não suporto mais. Meu pai muito chato, minha mãe também. E João foi fazer uma entrevista. Chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu quero trabalhar. Eu quero ser dono da minha vida. E o pai falou assim: olha, meu filho, vai com Deus, eu acho que você tem que trabalhar mesmo. E na sua entrevista, você responda todas as perguntas com sinceridade, com firmeza e confiança. Só, Mário, que eu pergunto para você, entrevista normalmente tem o quê? Pergunta? Não tem perguntas? Ixi, muitas perguntas. Nossa, demais. E o nervosismo da entrevista, né? Imagina quem vai ser entrevistado, como que fica, na expectativa. E João ficou na expectativa. Ele queria muito aquele emprego, porque ele queria sair de casa. Aí João, o pai deu um dinheiro para ele, né, que ele precisava para pegar uma condução, né? E ele foi para a entrevista. Só que quando ele chegou no local da entrevista, a primeira coisa que ele viu, o portão estava trancado, mas com a tranca para um lado de fora, meio com a folha fechada errada. Ele achou estranho aquilo, passou e consertou aquela tranca, colocando no lugar. Logo depois de alguns passos, João foi caminhando e viu uma mangueira aberta. E de um lado tinha flores, do outro tinha flores, mas a mangueira estava jogada bem no meio do caminho, na calçada. Então, como ele olhou para um lado, para o outro e não viu o jardineiro, o que ele fez? Ele pegou a mangueira e colocou para aguar as flores. Aí, ele aguando as flores, ele continuou o seu caminho. Continuando o seu caminho, ele chegou lá na frente, na recepção, olhou na recepção, não viu ninguém. Quando ele não viu ninguém, ele viu uma placa que dizia assim: o local da reunião é no andar de cima. Aí ele foi andando. Quando ele sobe as escadas, e já era dia e sol claro, ele viu que a luz estava acesa. Aí ele foi e apagou, falou: esqueceram a luz acesa. Por quê? Porque o pai dele já tinha ensinado isso tudo para ele. Aí quando ele passa no corredor, ele vê um grande salão cheio de pessoas, de cadeiras. Mas só tinham as primeiras fileiras ocupadas pelos candidatos. As últimas estavam vazias, mas os ventiladores atrás estavam todos ligados. Aí ele olhou, foi lá e desligou os ventiladores e sentou para ser chamado para a entrevista. Só que ele observou uma coisa: os candidatos entravam, mas saíam por outra porta. E qual era não era a curiosidade, né, Mário, de saber o que estava sendo perguntado. Nossa, demais. Imagina a expectativa. Ixi. Né? Então, ele não sabia o que estava sendo perguntado. Logo, ele foi chamado. Quando ele foi chamado, Mário, você não imagina qual foi a surpresa. Ao chegar, ele entrega para o entrevistador o seu currículo. Quando ele entrega o seu currículo, o entrevistador, sem abrir o currículo, fala assim: parabéns, você foi escolhido. Aí ele diz: como assim? Isso deve ser algum pega. Ele está me testando em alguma coisa. Aí ele disse assim: mas o senhor nem olhou o meu currículo? Aí ele disse: não, meu filho, seu nome é João, né? Então, João, você está contratado. Nós aqui não fazemos nenhuma pergunta a nenhum candidato. Você foi selecionado pelas suas atitudes que foram filmadas pelas câmeras ao longo de todo o seu trajeto para chegar até aqui.
Você arrumou o portão, a tranca do portão, colocou a mangueira no lugar, apagou as luzes. Ah, Mari, tem um detalhe. Antes dele entrar na sala, ele ainda viu um tapete. Sabe aqueles tapetes que está escrito Seja Bem-vindo? Sim, sim. Só que o tapete estava de cabeça para baixo e ele consertou também o tapete. Quanto? Olha só. Quanto ensinamento, hein? Aí ele falou, olha, você consertou o tapete que estava de cabeça para baixo. Você desligou os ventiladores, coisa que nenhum candidato fez, João. João, seja bem-vindo à nossa empresa. Você é o nosso escolhido. Então, fica aqui o exemplo de que a atitude verdadeira foi analisada naquela entrevista. Não foi nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Foram as atitudes daquele jovem, porque eram e faziam parte do caráter dele. Naquele momento ele se lembrou de quem? Do seu pai. Seu pai. Lembrou do pai que falava na cabeça dele, lembrou da mãe e deu graças a Deus por ter ouvido, por ter aprendido, por ter fixado na alma aqueles ensinamentos, porque agora faziam parte do caráter dele. Então João realmente mostrou atitude, mostrou que na maneira dele ser, ele também foi disciplinado com os ensinamentos dele. Então, se o universo é ordem e harmonia, se Deus é ordem e harmonia, nós deveremos plantar harmonia, ordem dentro do nosso coração, nas nossas atitudes, né? E nesse momento de pandemia também é um momento de prova para nós, né, Mário? Sim. Eu não sei se você gostaria também de falar alguma coisa para os jovens em termos de atitude nesse período de pandemia. O que o jovem pode fazer para ser um colaborador de Jesus? Sim, né? sim. Para dar testemunho de fé. Sim, eu vou até falar pouco, Rosana, que nós já estamos estourando o nosso tempo. Mas assim, dos jovens, gente, a Rosana acho que falou, né, belíssimo. E olha os exemplos que ela deu pra gente, viu? E jovens, né, ainda mais nesse universo, que eu acho que todo mundo, devido à pandemia, tá nesse universo preocupado, né? Nossa, o meu primeiro emprego, o que será de mim? Quem vai me contratar, né, Rosana? Então acho que fica muitas incertezas, fica muitas dúvidas, né, do seu futuro. Então, eu acho que assim, como dica, até como gestor, que eu sou de banco, e como empresário também, de certa maneira, a dica que eu falo é siga o exemplo do João. Né? Tenha o seu caráter definido, né? Siga a moral dos seus pais, né? Os ensinamentos. Às vezes, se você não concorda, você discorda, mas com respeito, né? Aceita a palavra do pai, que às vezes o pai, até bronca nos pais. Os pais, às vezes, usam palavras, né, Rosana? Eu acho que, assim, a forma como fala, às vezes o jovem se sente, né, assim, caído, de uma forma brutal. Então, os jovens falar de uma maneira... Os pais falarem de uma forma que o jovem entende e o jovem também entendeu, os pais também. E assim, é isso. Eu acho que as ações valem mais do que 1000 palavras, que a Rosana ali falou. As atitudes, e assim, isso... as pessoas percebem, viu? Jovens, adultos, crianças que estão aqui vão mesmo perceber. Eu vou só aqui, Rosana, ver aqui alguns comentários e aí a gente vai para nossa prece final. Aí você pode fazer para a gente, por favor, depois. Aqui, a Ju falou, nas lições de Cristo, seus seguidores, podemos reintegrar os acontecimentos de hoje, né? Mais pessoas agradecendo aqui a Rosana, né? A Rosiane, o Júlio, o Flávio. Deixa eu ver aqui os últimos. Né? Pequenos detalhes. Ó, aqui a Rosiane. Pequenos detalhes, sinceridade, né? Que a sinceridade toda faz a diferença. Né? E aqui falando... Verdadeiro. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Meu amigo aqui, Rômulo, que já participou uma live anterior do GER, viu, Rosana, que ele colocou, ó, importante aproveitar esse momento para refletirmos sobre como éramos antes da pandemia e como seremos após a pandemia. Então, assim, um refletir mesmo. É um momento de reflexão, né? Isso. E o tempo está estourando, né? Vamos. Precisamos finalizar. Eu só queria dizer que a pandemia é um momento da gente testemunhar o Evangelho. Lembrar da fidelidade de Cusa, ou de Joana, ao amor que ela teve pelo marido, pela paciência, que nós tenhamos paciência nesse momento,
que cada um possa fazer a sua parte, porque ser espírita, ser cristão, é ter atitudes de cristão, é usar uma máscara, é cuidar também dos pais, dos idosos, daqueles que estão susceptíveis à doença, é criar um caráter com harmonia, com ordem. Se nós não organizamos o local onde moramos, nossa vida lá fora também não será organizada. Então, se nós quisermos um caminho de luz, nós possamos agora pedir a Jesus que acenda no nosso coração essa luz da sabedoria, a luz do amor e a luz da verdade. Querido Mestre Jesus, abençoe a nossa casa, que hoje é o planeta Terra. Que nós possamos despertar na nossa alma o sentimento de coletivo. Cuidemos dos nossos lares, mas cuidemos de todo esse lar, que é o nosso planeta azul. Que cuidemos também da natureza, cuidemos de nós e do nosso semelhante. Que testemunhemos o amor de Jesus, o amor ao Evangelho, nas práticas diárias, do bom viver, do respeito, das atitudes de colaboração e de fraternidade. Um abraço aqui a todos do Regeneração, a todos que não são do Regeneração. Parece que hoje, Mário, é o aniversário da Elina. Você está sabendo disso? É mesmo, então chuvinha de luz para Elina. Chuva de luz para Elina, a nossa coordenadora do Instituto da Infância e Juventude. Então, que todos tenham um final de semana muito feliz. Agradeçam a Deus pelo lar que possuem, agradeçam a Deus pelos pais, pelos avós, que é o seu lar, seja ele do jeito que for, a sua família, seja ela do jeito que for. Um beijo muito grande. Então, Rosana, honrado aqui pela sua presença, né? Aqui eu estou por meio da Infância e Juventude, quero agradecê-la, né? Uma honra por ter estado aqui com você nesses minutinhos. E eu acho que o pessoal adorou, né? Não dá para ler todos os comentários, mas assim, peço até desculpas que eu não li todos, mas assim, eu acho que a mensagem foi, Rosana? Eu acho que a gente... E compartilhem com o pessoal. E assim, gratidão a todos que estiveram na live, né? E daqui 15 dias terá outra live também, gente. Então contem com a gente. Prestigiem. Né? E sigam o perfil Infância e Juventude do GE e também um da Rosana, que é Ampliando a Consciência. Ampliando a Consciência. Então, eu tenho mantido alguns posts, eu tenho um canalzinho também no YouTube. Olha aí, ótimos tenho vídeos. Lá vídeos, tenho algumas aulas do livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Quem gosta também de Pietro Baldi, estou gravando aulas do livro A Lei de Deus. Quem quiser, tá lá, já tem 14 aulas lá gravadas, para quem quiser estudar a Lei de Deus. No canal do YouTube, Ampliando a Consciência. E no Instagram e no Facebook. Tá bom? Então, gratidão, pessoal. Fiquem com agradeço. Deus. Viu? Um beijo a todos. Felicidade, saúde e paz para todo mundo. Deu muita luz. Beijo, Mário. Um abraço. Tchau. Um beijo para Elina, para Elke, para todos do Infância. Chuvinha de luz para todos que nos ajudaram, nos auxiliaram. Porque se não fosse por todas as vibrações, né, Rosana, a gente não estaria aqui. A gente não estaríamos aqui. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.